Olá, boa noite. Sábado 24 de outubro de 2020. Esse é o canal Professor Belei. Esse é o vídeo da noite. E Nápoles continua lutando contra o lockdown. As agências internacionais de notícia afirmam que centenas de pessoas voltaram a se reunir hoje em Nápoles para protestar violentamente contra o lockdown. Ontem foi um dia e uma noite de fúria na região de Nápoles. Por volta das 23 horas, centenas de pessoas se reuniram em frente à sede da região da Campânia, em Nápoles. E em pouco tempo a manifestação degenerou, com os manifestantes atirando pedras contra policiais. Alguns contêineres foram queimados e outros virados por grupos de jovens encapuzados que começaram a atacar a polícia, diz a Reuters. Grupos de pessoas também bloquearam o acesso às ruas do centro histórico em protesto contra o Vincenzo De Luca, presidente da região. Esta noite testemunhamos um comportamento criminoso real contra a polícia, disse ele. Nenhuma condição de desconforto, por mais humanamente compreensível que seja, pode de forma alguma justificar a violência, disse, por sua vez, o comissário de polícia de Nápoles, Alessandro Giuliano. Bem, aqui não se trata exatamente de um desconforto. O povo está falindo, mas mais do que isso. A perspectiva da pobreza, sim, é terrível, mas existe também a sensação de perda total da liberdade. Logo mais, esta nossa pobre humanidade estará sem nada e sem direito a nada. Estaremos todos na pobreza e na miséria e sem total liberdade, sem nenhuma liberdade, além do que seremos privados da propriedade privada, daquilo que é nosso. Porque hoje, em muitos lugares, já se ensaia até mesmo a entrada de policiais dentro de residências para ver o que lá acontece, para ver como que está a aglomeração dentro de residências particulares. Esse é só o primeiro passo. O segundo passo é tirar do povo o direito à sua própria casa, direito à propriedade privada. E aí, aí entraremos num mundo que nem mesmo Stalin sonhou, onde todos são vigiados 24 horas, ninguém tem direito à propriedade, portanto tudo passa a ser do Estado, e as pessoas vivendo na mais absoluta miséria, esperando um auxílio do governo para matar a fome e a sede. Portanto, muito desproporcional aqui a palavra do comissário de polícia de Nápoles, Alessandro Giuliano. Não se trata de um desconforto. Trata-se, sim, da sensação de estarmos dentro de um pesadelo sem fim. E aí reforça-se, evidentemente, a política adotada lá, em toda a Europa, agora muito bem concretizada em Nápoles. A agência Reuters continua dizendo que De Luca anunciou ontem, sexta-feira, que vai ordenar em breve o confinamento total da região, porque as medidas adotadas até agora, como o toque de recolher noturno, que entrou em vigor na noite de quinta-feira, não foi suficiente. Devemos fechar tudo e devemos fechar hoje, não amanhã. Estamos a um passo da tragédia, frisou o comissário de polícia de Nápoles, Alessandro Giuliano. Ele disse também que o encarceramento será por no mínimo um mês ou 40 dias. E então veremos, mas sem soluções drásticas, não podemos suportar, não poderemos atravessar esse momento, acrescentou ele. Protestos também eclodiram em Roma, onde comerciantes em áreas como a Praça Central, Campo dei Fiori, fecharam suas lojas uma hora antes do toque de recolher da meia-noite na região de Lásio. Os comerciantes protestaram, assim,
ao considerarem que, já antes da crise produzida pela falta de turismo, será acrescentada a obrigatoriedade de fechar mais cedo, de fechar as portas do comércio, o que causará a falência de inúmeros comerciantes. Já o presidente do governo, Giuseppe Conte, garantiu que o seu objetivo é evitar um segundo confinamento total, mas novas medidas mais restritivas são possíveis já nesse fim de semana, como a redução do lazer e das viagens, e a hipótese de toque de recolher nacional e o fechamento de bares e restaurantes a partir das 6 da tarde, para que os cidadãos se desloquem apenas durante o dia e somente para ir à escola ou ao trabalho. Esse é o controle total, sequer sonhado por Stalin, como disse. Bem, existem feridos, já muitos feridos na região de Nápoles, e lembro agora que uma das profecias marianas que dizia que rios de sangue correriam pela Itália, que a mim pareciam distantes desse tempo, já não são mais tão distantes. O povo está sendo levado para um limite, principalmente porque, com a velocidade da informação, sabe-se, por exemplo, que em países muito populosos, como, por exemplo, a Índia, onde as pessoas estão necessariamente grudadas umas às outras, nada de pavoroso está acontecendo. Sabe-se também que na África, que tem muitos países com condições de higiene muito precárias, nada de tão terrível anunciado pelos italianos está acontecendo. Sabe-se, por exemplo, na Suécia, que nunca adotou o lockdown, nada de tão trágico aconteceu. E aí, pensam os italianos, por que estamos sendo tratados assim? Porque, evidentemente, nós, devem concluir, somos um laboratório, o laboratório da Europa que virá aí, logo mais na sequência, uma Europa autoritária aos moldes do pensamento de Francisco, aos moldes do pensamento franciscano, não aquele que nasceu em Assis, mas esse nascido nas planilhas da teologia da libertação. Pois é. E aí, aí é preciso perguntar se o povo continuará resistindo ou não. A situação tende a ficar mais crítica. Hoje são pedras atiradas, amanhã irmãos contra irmãos. É nisso que tudo está pendendo, porque há também no fundo dessa história toda a sensação de que querem aliviar o mundo de boa parte de pessoas humanas. Redução populacional. É nisso que muita gente tem pensado hoje seriamente, gente que sequer considerava a hipótese por achar lunática demais. Pois é, mas é aquilo que falava sempre o professor Olavo de Carvalho no True Outspeak. Eles sempre dizem o que vão fazer e nos parece tão absurdo que deixamos para lá. Não, eles dizem: nós reduziremos a população da Terra. E reduzirão mesmo. E muita gente espera até o último segundo, até que as evidências sejam grandes demais para dar-se conta. Puxa, é verdade, é possível mesmo. Pois é. Não bastasse isso, outro laboratório para esta nova ordem mundial que vem por aí, a Alemanha seguirá os mesmos passos da Itália. Só que, claro, lá na Alemanha parece que o povo está um pouco mais, quem sabe, anestesiado. Essa é a matéria da Deutsche Welle de hoje. Diz a matéria que Merkel pediu aos alemães que fiquem em casa para deter a pandemia. A chanceler Angela Merkel pediu hoje, sábado, para que os alemães fiquem em casa sempre que possível e reduzam seus contatos sociais ao mínimo, como forma de frear o avanço da pandemia. O pedido foi feito após o país registrar um novo recorde de infecções.
diárias e o número de mortes por Covid-19 ter ultrapassado a marca de 10 mil. Não somos impotentes contra o vírus, nosso comportamento determina a força e a rapidez com que ele se espalha. E a ordem do dia para todos nós é: reduza os contatos, reúna-se com menos pessoas possível, disse Merkel em seu podcast semanal. Ela também voltou a repetir, melhor dizendo, o apelo feito no fim de semana passado para que os alemães evitem viagens e celebrações que não são realmente necessárias. Estamos nos aproximando das celebrações do Natal, outro aspecto do mundo anticristão que virá por aí. Nada de celebrações não necessárias. E tem gente que não acorda. Pois é, tem gente que não acorda nem com isso. Dia desses eu fiz um comentário parecido e alguém respondeu aqui embaixo nos comentários: está tudo bem, não sei de onde o senhor está vendo tudo isso. Pois é, mais um aspecto do fim dos tempos, esta cegueira diabólica. Muito bem, vamos continuar atentos aí e amanhã, quem sabe, novas informações a respeito. Um bom final de sábado, se for possível, e um abençoado domingo. Até depois.